Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos falar de um tema que é tratado como tabu, não apenas no meio cervejeiro, mas acredito que em muitas empresas e mercados. Como é o consumidor da periferia? Eles devem ser tratados de forma diferente? Como eles consomem? Eles querem consumir coisas mais baratas? Chamamos para nos ajudar a elucidar essas e muitas outras perguntas e, quem sabe, derrubar por terra algumas suposições desses consumidores, sobre esses consumidores, Mamá Isidoro, que é apresentador, produtor, roteirista, autor e diretor, um criativo eclético que foi considerado uma das 20 pessoas mais criativas do mundo, gente. Caralho, velho. Pela revista Adweek. Antes de pedir que o nosso convidado dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. Cerveja da Casa, Iris Pay, Cervejaria Ussá, Passaporte Cervejeiro, Prússia Beer, Viveiro Vandenberg e The Beer Agency. Agora sim, Mamá, dá um alô pra galera conhecer a sua voz. Olá, gente. Primeiramente, muito honrado de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado pelo convite. E tamo aí pro que der e vier, rei, né? Perfeito. Bem-vindo, Mamá. Eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do consumidor comum. Aquele padrão. Pensa na persona de um consumidor de cervejaria artesanal, tá desenhado. Por idade, por escolaridade, por etnia, por barba, por tudo. Então hoje a gente vai sair dessa caixinha e eu tô muito feliz por isso. Mas, Mamá, a gente bate esse papo aqui bebendo alguma coisa. Às vezes uma cerveja, às vezes uma água, às vezes um café. Já tivemos café, já tivemos vinho, tem de tudo. O que você vai beber por aí? Hoje eu tô bebendo um cafezinho aqui de microlote, porque, né, tamo aí, e uma aguinha também. Muito bom. Ah, perfeito. E você, Lud? Eu tô com a Fumaçônica, a Hash Black IPA. Quase peguei ela. Sem juízo nenhum, meus amigos. Vamos abrir e ver o que vai dar nesta bodega. Não deu nada, meu microfone é um filho da mãe. Mas, enfim, vamos servir essa belezinha aqui. Opa. E você, consumidor comum, quero parar de vender pra você. Tá bebendo o quê? Quero parar de vender pra você, não. Não me ignore. Só vamos abrir. Bom, eu vou abrir a minha segunda lata da Luminosa, da Expedição do Lúpulo da Prússia, porque no dia da confraria eu tava ainda no pós-cirúrgico chato, que a Luz acompanhou dia a dia e ela quer matar pessoas por causa desse pós-cirúrgico, então eu não tava bebendo. Tava bebendo muito, assim, na contravenção. E aí eu não tava bebendo, não tava podendo saborear. E aí hoje eu vou beber a Expedição do Lúpulo, a Luminosa da Prússia, que é um clube muito maneiro. Por acaso a cerveja fica fluorescente no copo? Que piada ruim, meus amigos. Se esforça aí, Luz, se esforça. Vai se vamos lá. O Surra de Lúpulo precisa do seu apoio para seguir de pé. Como? Simples. Entra no site apoia.se/Surra de Lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Quem nos apoia participa do nosso grupo dos mecenas do WhatsApp, sorteios e toda semana tem conteúdo extra e exclusivo. Apoio mensal é um compromisso muito sério para você. Vamos procurar uma terapia primeira coisa, tá? Mas, ao mesmo tempo, sem problemas. Compre uma das nossas camisetas na loja do Surra de Lúpulo, vista o que você escuta. Acesse loja.surradelúpulo.com.br, compra a sua, enviamos para todo o Brasil. Não tá podendo ajudar com grana e não quer comprar camiseta? Espalhe a palavra do Surra de Lúpulo, mandando o link desse episódio para um amigo. Ou compartilhe nas suas redes sociais, marcando a gente. Estamos em diversas plataformas de streaming e a sua avaliação pode levar a gente mais longe. São aquelas 5 estrelinhas no Spotify, não aceitamos menos, ou aquele combo do amor, 5 estrelas mais comentário na Apple Podcast. São essenciais para plataformas entenderem que o nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios. Isso aí.
parar de enrolar o convidado, mas antes, a gente sempre começa pedindo que o convidado se apresente para os nossos ouvintes. Mas, gente, o Mamá é tão multifacetado que eu acho que valeria a pena a gente mesmo ler a mini biografia dele, que é pra gente garantir que nada fique de fora. Então, Leandro, por favor, nessa voz de Marcelo Freixo e Fábio Porchat, conte tudo sobre o Mamá. Vamos que vamos. O Mamá é apresentador, produtor, roteirista, autor e diretor. É um criativo eclético, foi considerado uma das 20 pessoas mais criativas no mundo pela revista Edwin. Criou a plataforma de saúde mental, #EuEstou, em parceria com o Meta Brasil. O podcast de basquete Big Shot Pod, respeito, curto muito, Big Shot Pod e muitos outros para HBO. Globoplay, Red Bull e 99. Ele é diretor e roteirista do projeto Amarelo Prisma, com Emicida, do podcast Casa Floresta por Instituto Socioambiental, dos filmes A Maré e O Diabo Mora Aqui. Dos áudios livros oficiais da saga Harry Potter em português. Caralho, não para, meu irmão! Foi também colunista do ECOA, a plataforma de bem social do UOL, e criou e dirigiu os audiodramas de ficção científica indígena Eles Estão Aqui e a comédia romântica preta Depois que Tudo Mudou, para o Globoplay. E foi consultor de comunicação da Globo na edição de 2023 do Criança Esperança. Rubens, ovaciona! Entrega Tocantins inteiro aí, Rubens. É, porra, pelo amor de Deus, meus amigos. É por isso que minha barba tá branca, gente. O cara só trabalha, só trabalha. Bom, a gente fez questão desse périplo que é para as pessoas poderem ter uma noção da tua potência, né? E por que você tá aqui para falar desse assunto. Então, depois de conhecer um tanto sobre você, Mamá, explica pra gente como é que você escolhe os projetos que você participa, porque é muita coisa que você faz. Olha, Lud, ultimamente eu não ando... Eu acho que os projetos têm vindo até mim, assim, porque acho que até parte do papo aqui, eu comecei como cineasta, né? Eu querendo fazer cinema, querendo fazer audiovisual. Só que aí eu entendi, depois de um tempo, que a minha parada era muito mais contar história. E aí, quando você começa a entender que é contar história, contar narrativa, eu tive a sorte de... Tem mais coisa aí ainda que eu faço aí, que não tá colocado nessa lista. E aí eu tive a sorte de viajar o mundo inteiro e comecei a entender que a narrativa, né? A gente não compra um produto, a gente compra a narrativa. A gente não compra uma ideologia, a gente compra a narrativa dessa ideologia. Quase sempre a gente não casa com alguém só pelos atributos que a gente acha que tá ali. Tem uma narrativa por trás dessa atração, né? E aí eu comecei a ver que era muito maior o meu poder de brincadeira mesmo, que eu acho que é uma brincadeira, sabe? Contar história, tipo sentar em volta da fogueira, ser uma criança ali inventando um mundinho. Então eu comecei a aumentar, e aí hoje, nos últimos anos, uma coisa que eu tento fazer muito é pegar essas coisas grandes, assim, que me aparecem, tipo Harry Potter. E aí, como é que eu consigo colocar novas histórias, ou novas coisas, ou plantar novas sementes de narrativa dentro do Harry Potter? Então, assim, eu não podia mudar o texto. Sim. No final, eu acabei mudando o texto, porque não dava, algumas coisas não davam, e eu briguei com a J.K. Rowling, então não fui o único aí, tipo, foi a tradição, né, de brigar com a J.K. Rowling, mas a gente acabou sugerindo mudanças no texto, já que é uma tradução, né? Sim. E ao mesmo tempo eu trago uma pessoa preta, queer, pra ler. Então esse simples fato, assim, já traz uma porrada de novas camadas pra dentro de um livro que é incrível, o mundo é incrível. Sim. Só que se você for ler, ele não envelheceu bem, sabe, assim? Sim, sim. Ele é hiper gordofóbico e machista e misógino, a história. Só que a história é muito boa. Então, como é que a gente pode trazer essas novas camadas, essas novas possibilidades para essas histórias, sabe? Então, ultimamente, a maneira que eu escolho os meus projetos é muito onde eu posso brincar mais, sabe? Onde eu posso brincar e trazer essas possibilidades para cada vez mais gente ver e ouvir, e principalmente fazer essa ponte, né? Tem um amigo meu, ultimamente, que me chamou de Exusão da comunicação, e tá quase sendo a minha bio, assim, que é que quase sempre o meu papel tá sendo de traduzir e fazer pontes entre dois lugares, né? Então, quase sempre o Orum ali, onde estão os deuses, onde está o dinheiro, onde tá, né? Onde tá o topo da pirâmide, já que eu sou um preto playboy, cresci em Alphaville, e a base, que é onde tá 95% da galera. E como é que a gente traduz? Como é que a gente faz? Que parece fácil, mas não é, né? Não. Porra, sensacional. Eu acho que é um grande desafio mesmo. Não, eu ia comentar que quando você falou de como você escolhe
você quase devolve a pergunta falando que se a narrativa não pudesse ser construída por você, o projeto não te interessa. É, quase isso. Se for um negócio muito engessado, isso não seduz, isso é muito legal, né? Enfim, achei bacana essa ponta. Eu acho que tem até a coisa do... O projeto pode me seduzir, tipo, o próprio, sei lá, o Criança Esperança, sabe? Até o trampo que a gente fez junto aqui, que a gente deve falar, mas acho que tem eu tenho que ver alguma possibilidade de cocriação. E acho que até parte do momento que a gente tá na vida, né? Durante muitos anos eram muitas poucas pessoas falando no top-down, né? De cima para baixo. Uhum. Os donos dos meios de produção, quase sempre pessoas... homens, brancos, héteros, né, que estavam ali. Hoje em dia, o que eu tô mais interessado é nisso, nessa cocriação. Então, se eu vou me envolver, como é que eu me consigo cocriar até dentro de limites ali, sabe? Então, estou dentro da Globo, estou dentro da Pottermore. Como é que eu consigo ali cocriar até em cima de uma narrativa que já tá fixa, assim, tipo, a Globo só tem 24 horas, né? O mundo só tem 24 horas por dia, tem aquela programação que eu consigo brincar ali dentro para ajudar pessoas a doar mais dinheiro, sabe? Incentivar pessoas a doar mais dinheiro. Então, é meio isso, Lud. Perfeito. Muito legal. Eu não sei se você conhece o grupo Consumoteca, do Michel Conforado. Tem um grande amigo meu que tá trabalhando com eles, que é o Wes. Inclusive, já falo pra todo mundo seguir ele, o Ogum Doce, @OgumDoce no Instagram. Esse moleque tá voando, e muito do que eu tô aprendendo com esse moleque de 20 e poucos anos, assim. Pois é, cara, eu adoro, eu fiz o curso de Antropologia do Consumo do Michel, do Michel Conforado, e acabei conhecendo e passando a consumir os conteúdos dele, os podcasts dele são maravilhosos. E eles estão com um podcast que é o Brasil Corre, que tá funcionando agora, e eles lançaram um e-book que a gente estudou para poder... Pô, eu acredito muito na sincronicidade, e eu tava consumindo isso, e a Lud, a próxima que a gente vai falar vai ser com a Mamá. Eu falei, pô, caiu no colo. Aí eu mandei pra ela, falando, cara, vamos dar uma lida nisso aqui, porque isso aqui pode ter insights. Nesse book, que é o Brasil Corre, o Corre de Quem Tá Sempre em Movimento, que foi publicado pela Consumoteca, a gente vai botar o link aí no post para todo mundo acessar, tá? Tem alguns gráficos, né? E um dos gráficos lista quais atributos constroem a preferência de marca. E o top 3, o que chamou minha atenção. O top 3 entre o consumidor periférico e não periférico é igual. É o mesmo. Igualzinho, nas mesmas posições, inclusive, tá? Com duas informações que me chamaram mais atenção. A primeira é que o segundo lugar é definido pelo preço e facilidade de pagamento, o que é mais importante para o não periférico do que para o periférico. Preço e facilidade de pagamento é mais importante para o não periférico do que para o periférico. E o terceiro é que o bom atendimento é mais importante para o periférico, para o não periférico. Esse é o terceiro lugar e o outro ponto chamou a atenção. E isso vai muito contra as práticas de algumas marcas, né? A Lud, a gente estava trocando uma ideia falando sobre isso aqui, e nesse podcast eles citam de marca que quando vão para a periferia, eles criam uma loja não com a mesma qualidade que eles costumam fazer, levam produtos de segunda linha, eles não meio que como se não acreditassem naqueles consumidores, né? Pode nos falar um pouco sobre a origem desse desejo por um bom atendimento? O que você consegue entender que é essa origem, você com o papel desse tradutor, desse Exu, da comunicação, desse desejo pelo bom atendimento e essa relação com o preço, por que o preço é até menos importante para o periférico do que para o não periférico? Então, eu acho que você mesmo já deu uma dica aí da resposta, que é o desejo. A tradução disso, ainda mais para as pessoas da classe, eu vou colocar aqui B2, então B1 ali, a gente tá falando de quem ganha uma média de R$10 mil, B2 vai até R$5 mil, R$5.700, R$5.500. Então, até na classe B, né, você tem uma régua meio grande ali, né? Então, eu vou falar de B2 para baixo, a gente tá falando cada vez mais estamos consumindo e produzindo as mesmas coisas. Total. Então, como a gente mesmo falou um tempo atrás,
Antes era poucas pessoas que tinham acesso a uma televisão. Tipo assim, tô falando em um século, né? Tipo, Aham. então você tinha um rádio, o rádio era caro, aí vai o rádio e barateia, aí vem a televisão é barateia, internet, computador, é barateia. Hoje a gente tem Sim. tudo isso no nosso bolso. Sim. E ainda tem a facilidade do crédito, né? Exatamente. Então, quando você tem 99% das casas do Brasil com celular, a gente já começa errando quando a gente acha que a pessoa vai baixar um app, que a pessoa vai entrar num site. Porque quando você começa a ver o simples consumo dessa galera, como tá chegando a informação, ou é TV aberta, ou é os apps de graça que um plano pré-pago vai dar. Aham. Que é rede social e o WhatsApp. Apps é de mensageria especificamente. Então, quando a gente começa a ter essa narrativa, essa parada, eu tô vendo um influenciador aqui me chama, isso aí a gente já vai pro desejo. Então, a parte do desejo, pra mim, é importantíssima. Tem uma coisa social que é pobre vestido com roupa suja e largada, tem muito mais chance de ser visto como uma pessoa não bem vista na sociedade, né? Então, a parada é, se você tá com uma havaiana rasgada e uma bermuda de tactel sem camisa, a chance de você ser visto como um bandido, infelizmente, é muito alta. Então, você vê, por exemplo, a galera essa molecada, quando começa a trabalhar e tal, a primeira coisa que eles fazem é investir num boot, numa peita, ou, né, como eles falam. Então, é uma camiseta, é um tênis. E pra eles é antes da comida, antes da casa, antes do rolê, porque talvez é a chance dele não tomar um enquadro entre sair de casa e ficar e chegar no trampo, que são 3 horas. Total. Entendi. Ao mesmo tempo que também é a chance de você se mostrar na hora do baile, sabe? Então, você vai pros dois lados, que é uma parada multifacetada ali. Então, a gente tem um exemplo que eu trago sempre, que é a Lacoste. A Lacoste, nos últimos anos, quando você pensa em Lacoste, a gente aqui, vamos lá, eu aqui em Alphaville, na Zona Sul Carioca, Zona Oeste Paulista, vamos pensar esse arquétipo. Quando você pensa em Lacoste, você vai pensar o Mauricinho da XP, do banco, com a Polo, com sapatênis e tal. Bermudinha. Que joga o seu beach tênis ali e beleza. Sim, sim. Mas a campanha de 90 anos agora da Lacoste, a Lacoste se apresentou como uma marca periférica. Eles criaram a Casa Lalá, que era um espaço físico que eles co-criaram com a Condzilla, que tinha a história ali, que tinha o tênis, que tinha a França, que tinha a parada, mas tinha show de funk, trap e rap. As fotos da campanha foram feitas na periferia por pessoas pretas. Então, por quê? Da onde que vem essa parada? Porque o periférico sempre usou. E a Lacoste, o jacaré, virou um símbolo nas músicas, virou um símbolo na camisa. Tem uma parada que eu acho incrível, que eu nunca entendi o porquê, mas você vai nos bailes, você vê que um acessório que a galera usa é o guarda-chuva, ou guarda-sol. Então você vê, pra nossa cabeça, quando você olha a primeira vez, você fala, é um ambulante. É um cara, né, que tá com o guarda-sol. Mas você vai ver, não, é equivalente a uma bolsa, um chapéu, um tênis, você ter um guarda-sol de marca. Caralho. Então, quanto maior a marca no guarda-sol, mais a galera vai te ver. Então, a galera tava comprando os guarda-sol com jacaré gigante. Caralho. E aí, a Lacoste foi de anos negando essa galera, tanto que antes da pandemia tava uma discussão enorme no movimento hip-hop, funk, trap, se eles deviam continuar colocando nas músicas. Tem até várias coisas na internet e matérias bem interessantes, assim, de sites de rap, questionando, a gente deve continuar olhando pra quem não olha pra gente e usando, sabe, e especificamente citando a Lacoste, pra 2 anos depois, no aniversário da marca, eles abraçarem. E aí quem chiou? A classe média. Bada de coxa do cacete. Então, quem chiou depois foi a classe média, não foi a galera. É a parada do nosso ex-ministro Paulo Guedes falando que tinha que tirar empregado de viajar pra Disney. Sim, sim. Sabe, é esse raciocínio. Então aqui a gente tem essa quebra muito louca da sociedade brasileira, assim, de aonde preto não entra, branco pobre também não entra. E aí o que eu acho muito louco é quando você tem 90% da nossa população ganhando até R$3.200, cara, a gente tá falando de muita gente. Muito. A gente tá falando de, sabe, é tipo 90% de 200 e poucos milhões de pessoas, de 200 milhões de pessoas, sabe, é 190 milhões de pessoas, né? É. Tipo, 120 milhões de pessoas é muita gente. Então, não faz sentido
a gente não olhar pra essa galera e não consumir, ao mesmo tempo que eles querem. Então, até essa discussão recente que tá acontecendo agora do cartão de crédito acabar, né, que o Banco Central quer tirar o parcelamento sem juros, que é uma coisa estritamente brasileira, praticamente não existe em outros países. O parcelamento, o carnê, o cartão de crédito, né, lá você vai pra Europa, Estados Unidos, é outra maneira de você financiar coisas. A grande questão que a galera tá vendo é isso, que aqui no Brasil, a gente não vê o preço final das coisas, a gente vê o preço da parcela. Sim, sim. Então, você vai perguntar pra alguém que comprou uma geladeira ou comprou um tênis de 2 pau, vamos supor, um Nike Shox de 12 molas, você vai ver essa galera que comprou, pra ele, desculpa o meu francês, mas foda-se que custou R$2.500. É 100 pau, é R$100 por 2 anos pra pagar. Ele não tá nem aí se vai custar 2.500, 3 pau no final essa conta. Mas os R$100 ali, ele vai guardar, porque aquele Nike Shox vai ser importante. Total. Por várias questões, entendeu? Então, se a gente começa a quebrar esse paradigma, quando a gente começa a ver que eles estão vendo os mesmos filmes, eles estão vendo as mesmas novelas, ouvindo praticamente as mesmas, não necessariamente as mesmas músicas, mas vários artistas estão batendo ali. A gente tá descentralizando. Antes, quando eu ia filmar um conteúdo, eu precisava de uma câmera 35mm com filme, revelar uma porrada de coisa. Hoje eu tenho um 4K, até 8K no meu bolso, no celular. Sim. A ideia aqui também, a galera não tá saindo mais da quebrada. Então, durante muito tempo, você tinha que ir pro centro. Você tinha que vir pro outro lugar pra se fazer na vida. A partir de que agora, num pensamento até africano, num pensamento Ubuntu ali, sabe? De eu sou porque nós somos, a galera quer ficar. Então eu vou crescer com a minha quebrada. Eu crescendo, a quebrada cresce. Total. E as coisas em volta de mim crescem. Então até essa questão do shopping, onde os shoppings estão chegando, a qualidade das coisas que estão indo no shopping, eles estão questionando. De se eu tô ficando aqui, agora eu tenho um poder aquisitivo, eu quero a coisa boa também. Claro. Né? Então, essa volta, assim, que a gente tem que começar a ver muito, é isso. Então, é muito menos olhar pra frente, pra trás e olhar pro lado. A gente não olha pro lado. E quando olha pro lado e essas pessoas passam do nosso lado, a gente sente medo. Mas por quê? E a gente sabe muito bem a resposta do porquê. Sim. Com certeza, com certeza. Cara, você falou 2 paradas aí logo no começo que chamaram muito a minha atenção, que eu nunca tinha olhado por esse prisma e foi muito legal. Que um produto, no ato de consumo, ele passa a ter múltiplas funções para um consumidor periférico, né? Então, ele tem uma função do desestigmatizar, que é evitar que ele seja enquadrado, que ele tome a dura da polícia, o sacolejo, não sei o que e tal. E ele mantém a função original, que também é usada pelos não periféricos, que é a função ali de se comunicar, de se expressar, de se apresentar no baile, de maneiras diferentes, né? E eu nunca tinha parado para pensar nessa múltipla função, sabe? De que para eles, né? Para essa camada de consumidores, existem 2 funções no mesmo produto, que para o não periférico normalmente é um objeto bidimensional, né? Eu tô comprando ali, isso aqui para mim fala sobre isso. Mas nem sempre, Leandro, sabia? Porque se você... Isso que eu ia falar. Eu acho que todo mundo é igual no final, todo mundo é pessoa, então o comportamento é parecido. Porque se você compra uma BMW e você para na frente de um restaurante, ela tem uma função múltipla. Ele vai te questionar, ele vai parar o carro na frente do restaurante, ele nem vai te, sabe? Se você não tiver o cartão de crédito, aliás, esqueci a carteira, ele vai te cobrar depois, sabe? Total. Tem várias funções. Se uma mulher usa uma bolsa com LV gigante ali da Louis Vuitton, isso passa a ser mais inclusivo, né? Abre porta. Isso aí já quer dizer muitas coisas em volta, assim. Então eu acho que a questão tá ali, a parada é que a gente não via, pra mim, a gente não via que isso era possível do outro lado. Sabe, do outro lado dessa ponte, a gente não via que isso era possível. E aí tem essa falsa dicotomia que eles, e inclusive a gente, porque eu acho que eu que moro em Alphaville, tem muito mais pessoa devendo e quebrada com nome sujo aqui do que eu conheço dos meus amigos periféricos, né? Então, assim, essa parada que eles deveriam consumir apenas para subsistência. Sim, sim. Então, que o dever deles é doar sua força de trabalho, seu corpo, suas horas, para poder só comer e sobreviver nessa sociedade capitalista. Eles não podem se divertir, eles não podem ostentar, viajar, eles não podem fazer nada disso. Então, a quebra da narrativa, e por isso que eu volto sempre nela, é essa, assim, sabe? Então, enquanto você tem um elevador social e você faz uma pessoa que tá ali na porta, um porteiro,
obrigar o vizinho dele a entrar para um outro elevador, um segurança que tá na porta da balada não deixar o outro vizinho dele, o outro parceiro dele não entrar na balada porque não tá vestido, é a narrativa que você tá vendendo, sabe? Então como é que a gente começa a desassociar isso? Porque quem tá colocando essa narrativa pra valer também não é a gente. Não é a gente que tá com a mão suja, não deixando a galera entrar, obrigando a usar outro elevador, usar outro banheiro, fazer outra parada, né? Tipo, não entrar num shopping. Não é a gente que tá seguindo essa galera se eles entram num shopping de classe média alta. É os próprios vizinhos, é a própria galera. Então, olha como é sórdido o sistema, sabe? E é um sistema de narrativa. Então, mais do que... E cada vez mais eu tô vendo isso, amigos, que mais do que a gente atacar as marcas, os lugares, a gente tem que questionar o sistema e o indivíduo. São as duas pontas, né? Total. Então são esses lugares, porque a gente tá fazendo a mesma coisa. Igual a pesquisa que você leu, praticamente não tem diferença. A diferença pode ser que a gente vai gastar pra ir no Rosewood, no hotel, gastar R$1.000 num jantar, e a galera vai no Outback e gastar 100 e 200. Mas a intenção, o porquê estamos fazendo isso, é o mesmo. É o mesmo. E aí, isso é um link para minha próxima pergunta, que você meio que já respondeu. E é um ensinamento que meu pai trabalhou com comércio, não de pecinhas pequenas, não de produto com roupa, mas com imóvel. Mas ele foi um comerciante a vida inteira e ele falava, toda compra é emocional. É isso. Toda decisão de compra é emocional. Se você vai comprar um lápis, ou um imóvel, ou um BMW... é uma decisão emocional. E o vendedor tem uma parcela muito pequena nisso se você já chegou decidido, se você já chegou apaixonado, né? Se você já chegou ali falando, cara, esse cara vai me tratar mal, a roupa custa mais caro do que eu posso pagar, teoricamente, à vista, o produto, sei lá, tô muito gorda pra usar essa roupa, mas eu quero muito ter essa roupa. Se você chegou decidido, isso já é uma compra emocional. Eu ia te perguntar de onde vem o ímpeto de consumo. Você já disse, é o desejo. O desejo é a mãe desse negócio. Acho que sempre é o desejo, né? Aquelas 3... Na antropologia tem os 3 Fs do inglês, que é flee, fight or fuck. Ou você corre porque você tem medo, ou você luta por aquilo, ou você usa aquilo pro desejo, né? O desejo que aqui é o fuck, que é o procriar, desenvolver a espécie, mas é o que eu traduzo como o desejo. Então é isso, ou eu quero deixar alguém bravo, ou eu quero ir contra, né, tipo, ir a favor de alguma coisa, né, sobrevivência, ou eu quero alimentar o meu desejo, assim, de algum tipo. Então, quando você vê esses eventos, por exemplo, esses eventos de cultura pop, você vê a CCXP, você vê o Tudum da Netflix. Quem tá lá é essa galera. Ao mesmo tempo que eles não assinam a Netflix. Olha que loucura. Então, eles estão consumindo de algum jeito. Eles estão com esse desejo de consumo, de ver essas histórias. A maior série da Netflix brasileira é o Sintonia. É uma série sobre periferia, sabe? É a única série brasileira, e acho que latino-americana, que teve mais de 2 temporadas. Ou mais de 3, que vai fechar a 4ª agora, ou a 5ª, que vai ter a última temporada da série. Então, e aí você vai na Quebrada, eu tive a chance de visitar, que são meus amigos que fazem o set, eu fui a chance de visitar o set. Você vai no set na Quebrada, você vê os moleque tudo com o cabelinho do JP, vestido igual o Cris, malheiro, sabe? A galera tá ali emulando da mesma maneira que eles emulariam o Batman, o Super-Homem. Muito maneiro. Total. A segunda parte da pergunta era uma que a gente também já acabou debatendo aqui, é que se você acredita que de alguma forma é diferente esse ímpeto de consumo diferente na periferia e na não periferia. Você já falou que não. É da mesma maneira... O cara compra um tênis ou um BMW porque ele quer ser tratado de uma maneira XYZ naquele ambiente em que ele ocupa. Então, quando a gente traz aqui, por exemplo, números, quando a gente traz, por exemplo, vamos trazer só a população negra brasileira. Tá. Eu trago a população negra mesmo com um asterisco gigante, assim, dessa questão, o negro com o preto, o mulato, né, o pardo, né, que é como colocado aqui, toda a questão indígena e tal, mas vamos colocar só a população negra, uma população que foi trazida pro Brasil contra a sua vontade, né? Então, já tem isso. Então, se a gente pegar dos 200 e poucos milhões de brasileiros, 118 milhões se autodeclaram negros. Isso quer dizer que se a gente fosse um país, nós negros, a gente seria o 11º país em população do mundo. E o 17º país de consumo. Caralho.
Se você junta as favelas brasileiras, e se as favelas todas se juntassem e virassem um estado brasileiro, se não me engano, a gente seria o 4º maior estado brasileiro em população. Então, tem um termo que eu estou usando muito, que é... A gente, cada vez mais, tem que sair da nossa zona sul mental. Porque parece que tem esse muro intransponível que a classe média brasileira fez através da nossa própria ideia colonialista do extrativismo que a gente viveu, né? Que a gente usa o nosso corpo, usa o nosso tempo para consumir a terra, vender e ganhar alguma coisa com isso. Sendo que hoje, isso vai para todos os lados, de propriedade intelectual, cultural, a produção de cerveja, a uma porrada de coisa. E quem tá ficando rico é a galera que tá explorando nós, não é nós. Uhum. Né? Então, essa vontade do desejo, quando você vê da massa, é a massa, é literalmente o Brasil, assim. Então não dá pra olhar pro lado e não ver, porque quem tá te servindo no restaurante tá vendo a roupa que você tá usando. Quem tá tocando samba pra você na roda, que você acha foda, desconstruído, é a galera que tá no ônibus. Se você tá no Uber, sabe, a gente é um só, a gente tá coexistindo e convivendo toda essa galera. Então a galera tá vendo cada vez mais. Já estava consumindo, ainda mais quando o desejo era Globo, Leblon. Por exemplo, tem uma parada que eu piro muito, que é a soberania alimentar. Uhum. O quanto que a cultura pop, o quanto que o Instagram tá alterando a maneira que a gente come, a maneira que a gente vive. Então, você pega o avocado toast lá, a torrada com abacate, né? Especialmente o avocado, pequenininho, caro. Uhum. Por que tem um mundo inteiro consumindo uma fruta que só existe em 2, 3 países do mundo numa época muito específica? Isso não é natural. Uhum. Como é que aqui a gente come tanto pão, sendo que o que cresce aqui de carboidrato é mandioca, é raiz? Então, qual que é a narrativazinha que a gente tem que fazer? É uma novela? É uma influenciadora vir e falar: estou comendo mandioca de manhã, ou produtos derivados da mandioca, né? Até a tapioca, por exemplo. Qual que é essa virada para até a nossa comida ser simplesmente mais saudável, porque ela vai estar mais fresca? E porque ela está mais fresca, a gente economiza transporte, economiza emissão de carbono, economiza provavelmente trabalho escravo no outro país, em África, ou aqui mesmo, no Sudeste Asiático. Então, uma chavinha que a gente muda, já muda tudo isso. Então, esse consumo que a gente tá vendo, ele sempre é alimentado por algo maior, principalmente quando a gente não vê. Então, se você assistir Friends, os caras estão tomando Starbucks, você vai ter vontade de tomar Starbucks. Sim. Então, por exemplo, é o movimento que a Globo tá fazendo agora, de colocar uma novela como Vai na Fé. Uhum. É muito rico, porque pelo menos você tem uma novela que você tá vendo pessoas como você, e às vezes você tá tendo, pela primeira vez, tá tendo vontade de consumir coisas que te fazem bem. Uhum. Seja um creme de cabelo da Scala, que você tinha vergonha de usar até pouco tempo atrás, porque você queria usar L'Oreal, Elseve, essa parada. Seja você ver que a parada de fazer trança no cabelo vale a pena, sabe? O simples ato de estar ali. E eu não acho que é coincidência que foi a novela que mais faturou no horário das 7 na história da Globo. Isso é louco. Eu ia te pedir pra falar sobre isso e você falou. Entregando tudo, meus amigos. Mas aproveitar que você falou de mandioca, e aí pra gente conectar com a cerveja, que quem ouve a gente aqui tá muito ligado nisso, ano passado, no dia 31 de agosto do ano passado, foi lançado o projeto Manipoeira, que era uma proposta das cervejarias, foram 50 mais ou menos no Brasil inteiro, que criassem cervejas nas quais a mandioca da sua região fosse um dos ingredientes da cerveja. Que legal, né? E aí fermentava com o micro-organismo daquela região, blá, blá, blá. E aí no final... Passou-se um ano, essas cervejas maturando em barris e etc. Uhum. E aí elas vão ser blendadas, né? Misturadas, assim, na quantidade XYZ, vão dar milhões de cervejas. Blá. Mas o legal é a apropriação da mandioca, como você deu esse exemplo maravilhoso. Assim como tá surgindo aí um novo projeto para falar do milho, que tem muito a ver, né? Da chincha, que era uma outra bebida, que é ancestral, que tem a ver com os povos da América do Sul, enfim. Então, pra gente conectar um pouquinho isso tudo que a gente tá falando com cerveja, né, associar o projeto Manipoeira, mas é um papo de, não sei por onde, mas pra mim é tipo emoji explodindo na cabeça. Total, muito. E teve outra coisa que você falou, que assim, que a Lud perguntou, pô, da onde vem esse ímpeto do consumo e tal? E você trouxe isso pra uma camada que eu não tinha também pensado, que era do cotidiano, né? E aí eu fiquei pensando aqui sobre como a comunicação hoje, esses disparadores de consumo hoje estão fragmentados, né? Você
olhando uma outra pessoa, você já começa a ter o desejo de consumir aquilo. Você não precisa ver o anúncio da Globo, né, o anúncio no Jornal Nacional, o anúncio na novela das 9. Isso está fragmentado muito mais. E aí isso traz para uma linguagem que eu vou falar o que meu filho fala, tá? Eu tenho um filho de 17 anos. Uhum. E ele adora trap, rap e tal, papapá. E ele fala assim, cara, pai, a gente quer viver um pouco da experiência deles e eles querem viver um pouco da nossa experiência. Isso ele falando da periferia, sabe assim, dessa troca periferia, não periferia. Pô, a gente mora na zona sul do Rio de Janeiro, então, por mais que o Rio de Janeiro seja essa cidade misturada, né, onde dentro da zona sul você tem grandes favelas e tal, parará, e ainda tem isso. E ele fala isso, ele fala, cara, quando eu converso com alguém e tal, eu vejo essa troca acontecendo. E isso vem muito dessa fragmentação, né, cara? Te agradecer aqui por essa entrega que eu ainda não tinha parado pra pensar nisso. Não, cada vez mais quando eu faço principalmente estratégia narrativa pra campanha e tal, tem um lugar, a gente olha muito pra galera grandona, né? Mas tem um lugar que eu gosto muito, que é um micro-influenciador e um nano-influenciador. Porque esse é a galera do bairro. Essa é a galera provavelmente que você conhece, essa é a galera que você viu crescer. Então tem essa troca, muitas vezes, como você falou, de identificação, que é o que no final é só o que a gente quer. Né? A parada do funk ali, de você ser amado, de você ser reconhecido, ainda mais nos nossos micro-nichos, então os signos, né, que a gente tem, que naturalmente a gente assume. Então quando você vai ver um cara que trabalha em banco, coletinho, não sei o quê, o cara que é roqueiro, o colete de couro, barba grande, o cara que é cineasta, roupa, bababá, a pessoa que é modelo, a pessoa que é do samba. A gente naturalmente engloba aquele signo, porque comunicação é muito mais que palavra, né? A comunicação é visual, a comunicação é intenção e imersão, é outros lugares. A gente acha que a palavra, ainda mais na época de internet, trocando mensagem, só que é um outro lugar. Então, quando a gente é identificável por esses signos, é aonde a gente pega. Então é isso, se eu tô tomando essa breja tal, é porque eu tenho, como que o cara falou quando a gente trabalhou, o paladar, ele não retrocede. Então eu já aprendi, eu já saí da cerveja de milho, e sabe, pra ficar bêbado, e já tô com o paladar avançado. Então só de você ver em cima da mesa, só de você pedir, você já abraçou um signo que você não tem que falar nada. Perfeito. Você não tem... Se você vai pro bar específico de cerveja, você não tem que falar nada. Então o trap, o rap, a periferia é a mesma coisa. E essa questão é essa, assim, você olha pro lado de lá, a grama é sempre mais verde no vizinho, né? Então você olha pro lado de lá, quase tudo que a periferia faz, a gente no final rouba. O que é o Elvis, se não um remix branco da música preta americana nos anos 30, 40, 50? Total! O que é o rock and roll, se não o jazz e o blues, uma música gospel, sabe? Então, tem várias dessas questões aí que a gente traz pra que a gente vai. Então, a gente vê o samba, o que é a bossa nova, se não um branco. Tem um vídeo do Fagner muito foda, eu não sei porque ele tá puto com a bossa nova. Ah, eu sei porque, eu sei. Porque é chato pra caralho. Ele é chato, mas só que ele fala uma parada foda, que ele fala... Não, ele não, a bossa nova. A bossa nova, então, mas só que ele fala nesse rolê é um samba que branco consegue tocar. Então vai pra esse outro lugar. Então você tem o samba, isso que você falou, a cultura, dessa cultura de consumo, quando você vê o samba, o trap, o rap, eles vêm de uma parada ainda muito mais profunda, que é uma parada de ser griots, de ser contadores de história, de ser cronistas daquela sociedade naquele momento. Então, quando a gente consome uma música porque é arte, eles estão consumindo música para ter certeza que ainda estão vivos. É uma outra questão ainda, sabe? É um outro rolê, porque você tá ouvindo alguém que tá vivendo a sua vivência, que tá te vendo, que tá narrando o que você tá vivendo, que tá narrando as suas vontades. Então, quando ele canta sobre a Lacoste, quando ele canta sobre a C-Rock, quando ele canta sobre a parada, ele tá colocando o seu desejo e falando que aquele desejo vale e que consome aí que eu tô te vendo. Bora lá, brother. Porra, gigante. Bom, pra gente dar continuidade aqui, aí começar a entrar no assunto cerveja, porque até agora a gente tá passando ao largo na cerveja. A Lud puxou umas 2 vezes, tal, parará, mas a gente tá passando um pouco ao largo. Eu queria tirar o consumo de cervejas de outros estilos como exemplo e ver se você conhece já um caso similar de outro segmento até, não importa, tá? Mas assim, a gente que consome cerveja de outros estilos, a gente tem uma interpretação que ela inicia e vem com interesse em experimentar novos sabores, de
ter outras experiências dentro desse segmento. Uhum. Então, ela provoca isso. Você, tá bebendo ali uma American Light Lager, tá bebendo aquela cerveja Pilsen comum, e aí você bebe uma Witbier, uma Weissbier, você fala, opa, pode ser diferente. E aí você começa a abrir uma porta de experimentações. Dentro dos consumos mais comuns no mercado, entre os consumidores periféricos, você conhece algum segmento que conseguiu despertar essa curiosidade neles? Quando começou o nosso papo, você falou de moda, né? Por que eles consomem moda? E quando eu estava conversando sobre essa pergunta com a Lud, eu falei um pouco de... Será que o tênis não tem essa pegada? Será que não tem essa coisa do experimentar? Então, ó, falando até de bem de consumo, o que me vem na cabeça tem... Comida, muitas vezes, estão ali. Uhum. Então, a gente já falou ali é da Lacoste, mas para trazer exemplos, assim, por exemplo, as lanchonetes, o Outback, por exemplo, é um lugar que, acho que, se não me engano, 80%, é um número altíssimo % do faturamento do Outback fora dos Estados Unidos é no Brasil. Então, no Brasil, ele é visto por essa galera como fine dining, assim. Então, o que a gente vai no restaurante fino, na Zona Sul, no rodízio de sushi, às vezes, para eles, a experiência do Outback é essa. Entendi. E o Outback comprou muito desse lugar. Então, você vê que eles estão em shopping, estão num lugar, sabe, assim, tem os lugares. E até, por exemplo, pra mim, a marca do sucesso é a pirataria, né? Porque alguém tem. Total. E aí tem uma marca que eu acho incrível, tem um caso que eu acho incrível nos complexos do Rio, que é um cara que criou uma rede de trailer. Então, uma rede que ele fatura chamado Outbeco. Já vi. Que agora, eu vou te falar, tem uma loja em Copacabana, e não é uma loja pequena não, tá? Inclusive, eu tô pra ir lá. Então, o Outback virou gigante. É impressionante. Tem uma história incrível que o pessoal do Outback foi lá sentar com o cara, o advogado sentou com o cara e o cara falou, você vai fazer o quê? Você vai me processar? Aí o cara, acho que não vai dar, né? Aí ele, acho que não, então bora lá. E aí foi. E aí, por exemplo, tem um segmento que eu tô vendo, assim, nas redes que tá crescendo muito, muito por causa também da facilidade de compras de coisas mais baratas, por exemplo, da Shopee, desses lugares, é o café. Uhum. Então tem as próprias marcas, você vê que as marcas grandes já estão colocando café de microlote, né? Café ou tipo, sabores especiais nas gôndolas do mercado comum. Uhum. Só que, por exemplo, tem uma marca que me vem muito na cabeça que é o café de preto. Então o café de preto, ele seria equivalente a uma micro cervejaria, só que é um cara da quebrada, preto, que faz o dandara, tem 2, 3 tipos de café, e ele fica ensinando, e aí ele ensina todo o processo, que é o processo da micro cervejaria, sabe? De sabor, identificar, o processo de fazer, de comprar o equipamento certo, de moer o grão na hora ou não. Uhum. E aí te coloca pra você comprar primeiro um moedor mais baratinho, que talvez não vai ser o melhor, mas vai ser o de 20, 30 reais, que vai vir de algum site chinês. Mas só que ele começa a te vender o lifestyle, não só o produto. Cara, que maneiro. Né? Que eu acho que aqui que é. Então, o café é um que eu tô vendo bastante movimentação, assim, nesse lugar das duas pontas, tanto da ponta macro quanto da ponta micro aqui. E você sempre me dando vários ganchos pra eu seguir na próxima pergunta. Impressionante. Eu sou podcaster, né, Lud? Pelo amor de Deus. E eu nem vi a pauta, né? Que loucura. Pois é, imagina se eu tivesse visto. Mas enfim, aí a gente tá tentando entrar um pouquinho na cerveja, porque é pra gente trazer algum ensinamento pros cervejeiros e donos de cervejaria que nos ouvem, pra tentarem mudar alguma coisa nesse processo, sabe? Então, assim como em outros segmentos, a cerveja artesanal falha muito na inclusão de consumidores de classes diversas. A diversidade é um negócio que a gente ainda fica batalhando muito, né, pra conseguir trazer. Aparentemente, o mercado sempre se comunica com as mesmas pessoas, da mesma forma, e reclama da falta de crescimento em relação às grandes companhias. Tá se comunicando sempre com o Leandro. 35+, barbudo, branco, cis, hétero, lá, né? E aí, o que o mercado cervejeiro tá fazendo de errado? Eu não vou te perguntar o que ele tá fazendo de certo, porque eu imagino que não seja o mercado que você conheça, o cervejeiro artesanal, tá? Porque o cervejeiro mainstreaming, ele tá vendendo a dar com pau, a dar com pepeca, a dar com voadora, a dar com o que for. Mas o que o mercado cervejeiro artesanal tá fazendo de errado, assim, que pode virar insight
pra esses filhotes de cruz credo mudar alguma coisa. Não, então, trazendo assim pra mim, acho que é muito parecido, que eu até falei com o audiovisual, assim. Eu acho que o mercado cervejeiro, o ponto de entrada, até pra produzir uma cerveja durante muito tempo, e até hoje, é alto. Porque você tem equipamento, você tem que comprar lúpulos, você tem que comprar grãos, você tem que comprar, né, uma porrada de coisa, e aí equipamento, e aí tem espaço, e técnica, e errar pra aprender, e jogar fora. Então tem que ter um investimento de recurso. E aqui, recurso, eu falo amplamente, não só dinheiro, mas tempo, pessoas, processos, Claro. know-how, conhecimento, recursos para executar a parada que são altos. Então, durante muito tempo, cineastas eram classe média alta para ricos, né? Tanto que o maior cineasta, talvez o maior cineasta recente do Brasil, é dono de todo o nióbio brasileiro. Então, e dono de banco. Então, assim, não é à toa que essa galera tá ali. Não é à toa que essa galera tá em 3, 4 escolas em São Paulo, 3, 4 escolas no Rio. Então é muito parecido. Ao mesmo tempo que eu acho que tem essa falsa dicotomia que a gente fala, que é isso, nós contra eles e pobre não consome. Rico consome. Então, por exemplo, tem um dado que eu ando trazendo muito, que é quando você pega, além dos negros, você começa a ver as minorias, e aqui a gente chama de minoria majoritária, que é essas minorias que são minorias sociais e geográficas, mas não de número, elas são minorias conceituais, né? Então você tem quase 120 milhões de negros, 108 milhões de mulheres, 158 são da classe CDE, sabe? 15 milhões já estão falando que são LGBTQIA+, e 12 milhões de EPCDs, que a gente nem fala de PCD direito, tá? Então PCD ainda tá onde o movimento negro tava 20, 30 anos atrás ainda. Mas quando você junta essa galera, já tem um movimento de economista e antropólogo chamando eles de Clube do Trilhão, que é a galera que, quando você junta, eles estão faturando, eles estão consumindo mais de R$1 trilhão. Cada grupo individual desse. Caralho. Então, quando a gente desce pra só negro, eles já estão consumindo R$2 trilhões. Mulheres também 2. CDE, 1,6 para 2. LGBT já tá em meio trilhão, com só 15 milhões de pessoas. Então, quando a gente acha que essa galera não tá consumindo, é mentira. É mentira. Não tá consumindo o teu produto, seu filho de um cruz credo, né? Exato. Então, assim, a gente entende que tem uma ideia ali que talvez fosse verdade durante muito tempo, de que não tem a educação, não vai aprender, sabe, assim, não tem o conhecimento, mas pelo papo que a gente tá vendo, pelas vezes que eu tô tendo, isso é mentira. Total. Isso não é verdade, porque até pro mercado de cerveja, tem uma pesquisa da Persona Favela que ela fez, que ela começou a perguntar sobre bens de consumo. E ela fez uma pergunta especificamente sobre marcas de cerveja. E aí, quando você vê, você vai ter sim, tipo, Brahma, Skol e Itaipava, com mais de 20% da galera citando ela. Aí você tem Antártica ali com 16%, mas aí você tem um segmento premium, vindo já, tipo, Heineken já vem com 15%, encostado em Antártica. Bud, Bohemia e Amstel, tudo com mais de 10% da galera citando. Então são números muito expressivos. São cervejas que a gente estava falando que tem um salto de preço que vai de 2 para 5 reais. Sim. Então quando você vai tomar, então já começa a ser um investimento numa noite ali alto. Quando você pega 50 reais com salário mínimo de 1.200. Total. Proporcionalmente ali. Só que a galera tá consumindo. E a galera tá citando o segmento premium naturalmente. O que tá faltando pro segmento de micro entrar junto com essa galera? E agora tem muitos dos problemas que a gente tinha antes de logística, de como entregar esse produto, de como chegar, que já estão sendo resolvidos. Então, tem 2 ou 3 startups que estão ficando gigantes, que eles estão entregando já pra Amazon, já estão entregando pro Correios até, coisa na quebrada, porque a quebrada não tem CEP, não tem rua. Mas essa pessoa conhece. Só pra aproveitar essa história do CEP, eu tenho um amigo que ele não nasceu na Rocinha, mas ele viveu boa parte da infância e da adolescência, até uma parte da vida adulta na Rocinha. A família ainda tem uma raiz lá e etc. Os avós foram um dos que ganharam a fazenda lá atrás. E ele fala, cara, quando eu tinha que passar um endereço, porque o endereço foi assim, meu avô gosta do número 7, mas o vizinho gosta do número 33, porque é a idade de Cristo. Então você tá na rua XYZ, número 7, e a casa do lado é 33, mas porra, não tem nenhum sentido. Alguém entrou aqui pra dar sentido nessa merda aqui, a gente tinha que dar o nosso endereço. Exato. E agora isso aí já tá começando a resolver, porque a galera está comprando no Mercado Livre, está comprando na Amazon. Total. Veio aí Nubank, Inter, esses lugares todos e deram crédito, cartão de crédito pra essa galera. Resolveram o problema. Até o Pix. Pra mim, a grande sacada do Pix
não é a transferência automática para conta de banco. É dar a possibilidade da galera CDE comprar automaticamente na internet, sem cartão de crédito pré-aprovado. Total. Perfeito. Total. Entendeu? Então, para mim, a grande sacada do Pix e pro comércio brasileiro é isso. Porque se você já tem um app do banco, você já faz o Pix, a parada é mais rápida do que o cartão de crédito. E você não fica com dívida até, se você não quiser. Então você começa a juntar essas coisas. Então hoje a gente tem uma possibilidade de construção de marca, de narrativa, ainda mais a microcervejaria que tem a possibilidade de brincar com rótulo, de brincar com data temática, de brincar com eventos específicos, dessas paradas, de ficar esperto, sabe? Como é que ninguém colou lá no René Silva, no Alemão, e fez uma cerveja SPX com ele? O cara tá com casa de show, o cara tá fazendo Réveillon, o cara tá fazendo festa junina, tá levando o Lula lá pra fazer, vai fazer a festa da criança com a Xuxa lá dentro. Como é que não tem uma cerveja SPX? Boa pergunta. No próprio evento dele esgota isso, na própria casa de show dele esgota isso. Raul Santiago, Cufa, Gerando Falcões, toda essa galera, eles já estão nessas quebradas. Então tem uma possibilidade de negócio aí muito grande, porque se você faz uma marca, se você coloca elementos de samba, um sabor, pagode, trap, rap, um tema daquele espaço e tal, empacota isso nessa narrativa, no desejo, a pessoa vai se ver, se a pessoa vai se ver, ela vai querer consumir. Então, acho que tem uma paradinha, sabe, simples, assim, que assim, simples que eu digo que é só tá lá. O finado Woody Allen, porque, né, pra mim morreu, mas o finado Woody Allen, ele falava que 80% do trabalho é só aparecer. Os 20% você tem que ir lá e suar. Se a gente não aparecer, essa galera não vai consumir, eles não vão saber que existe. E a galera que eu digo, qualquer galera, por um produto especificamente, né? Nossa. Então, acho que a gente tá nessas possibilidades, assim, hoje em dia, estão muito quentes, assim. Então você está dizendo pra gente que a cervejaria artesanal ela é invisível para a periferia. As pessoas não sabem que ela existe. Eu acho que tem lugares que estão começando, acho que até a Lud me falou de algumas aqui é no Grajaú, né? Sim, sim. Isso, a gente vai falar deles na nossa pergunta exclusiva para os mecenas. Então acho que a gente está começando a ter, mas acho que ainda estamos num passo atrás, que é isso, as premiums estão chegando. E as próprias premiums estão com medo, porque a galera que toma a decisão na premium ainda é uma pessoa branca, né? Tipo, seja um diretor de marketing, principalmente. Branco, de iPhone, que tá sentado no escritório com ar-condicionado e um carro blindado. Então ele nem sabe, acha que a galera não vai pagar. Sim. Mas é isso, a gente não tá falando de um iPhone, que a galera tá comprando também. A gente não tá falando de um iPhone que é 10, 15 mil reais. A gente tá falando de uma cerveja que vai de 3 para 10. Talvez eles não vão consumir igual um boteco na Faria Lima num happy hour antes de um feriado. Mas eles vão botar num momento especial. Mas aniversário tem todo dia. Gente nascendo tem todo dia. Promoção de trabalho tem todo dia, sabe? Então... data especial tem todo dia, porque cada dia é para uma pessoa. Exatamente. Então, assim, tem espaços e tal que a gente tem. Então, quando a gente começa a quebrar esses muros, a gente sai dessa zona sul mental, que essa galera não sabe consumir, que não quer coisa boa, que só quer coisa barata, que não tem o know-how, não tem a parada, a gente começa a mudar, a criar uma possibilidade que esses produtos começam a chegar. E só não chegou... E aí apontando o dedo pra todo mundo que tá ouvindo aqui, porque vocês não quiseram. Totalmente. Porra. E não fizeram até agora, entendeu? Então acho que a provocação é muito essa. Cara, que isso. Vou te falar assim, Mamá, quero continuar batendo papo contigo. Entendeu? Quero continuar batendo papo contigo. Agora entendi por que tu é o Exu. A gente vai precisar realmente sentar outras vezes para trocar ideia. Mas, cara, assim, de cara, já gostaria de agradecer demais, porque o nosso programa encerra aqui para quem não for mecenas, porque esse papo vai continuar para minha felicidade e para a felicidade dos nossos mecenas. Mas eu quero te agradecer demais por essa troca, por chegar com essa visão tão boa, tão... Ampla, ao mesmo tempo que ela é palatável, é fácil de ser entendida, né, cara? Assim, não é um bicho de 7 cabeças, a gente não tá falando de um origami maluco, muito doido, não. A gente tá falando de uma coisa
porra, que se você quiser perceber e observar e tiver boa vontade, você consegue. Eu quero te agradecer muito por comunicar dessa maneira. Muito obrigado, viu? Pô, eu que agradeço. Acho que o trampo é esse, assim, que eu tento fazer cada vez mais. Você viu que é contar essas historinhas. É um trabalho de tradução mesmo. Que às vezes parece que é complicado, parece que é difícil. A gente foi ensinado que é complicado, é difícil, mas cada vez mais eu ando vendo que é. Então, e uma parada que eu falo aqui pra galera é isso. Põe o corpo pra jogo, põe a vivência pra jogo. Vai num evento do Raul se você tá no Rio, vai numa festa, num baile funk, tá tendo tanto festival de música preta, vai ver essa galera. Fim de semana mesmo, eu tava no festival da Baticu aqui em São Paulo, parecia o baile real de Wakanda, sabe? Mas galera linda, arrumada, brilhosa, assim, brilhosa tipo com roupa neon, Sim. colorida. Por que eu não posso dar o melhor pra eles? Que eles querem, eles já estão consumindo, eles já estão fazendo o festival, eles já estão na festa, eles já estão ali. Por que não chegou? Sim. Por que eles não estão com essa cervejinha ali, sabe? Então, talvez a parte mais difícil, e eu falo pela minha experiência, é essa: você quebrar a inércia e ir fazer essas vivências até pra entender, porque a possibilidade, se você for, vai se abrir, principalmente o tesão de você ver a comunidade, a galera, esse rolê é foda demais. Então, se eu posso dar essa dica se põe no jogo. Vai lá ver que a possibilidade vai abrir. Muito bom. E brigadão mais uma vez pra vocês pelo convite, foi legal demais. Muito obrigada, Mamá. Primeiro dizer que foi um prazer te conhecer na imersão que a gente fez lá na Sprint, que a gente fez pro Grupo Petrópolis. Foi um aprendizado tremendo. Quando eu fui assistir lá aquela finalização que você falou, eu vi a troca no grupo. Não, 15 minutos eu vou entregar o que eu preciso entregar, para poder justificar porque que você falou que tinha que agir de um jeito e não do outro. Eu ficava dando print naquilo, eu falei, Leandro, vê isso, Leandro, desesperada, Leandro, pelo amor de Deus, eu quero tatuar isso. Então, essa é a potência de trazer você aqui para que mais pessoas desse nosso lado de cá ouçam e possam pensar de outra maneira, sair desse lugar de, enfim, de achar que não dá, de que não é possível e etc. Então, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer tremendo ter você aqui conosco. Mais uma vez, obrigado. E é isso, Lud. É essas trocas, assim. Galera, a gente tem o know-how, a gente vai pro know-how, só que tem a vivência, né? Pra mim, a gente tem que cada vez mais sair do cabeçudo e ir pro chão. Então, por isso que esses papos, pra mim, valem a pena, porque eu aprendo muito ouvindo vocês e, ao mesmo tempo, a gente tá fortalecendo uma galera que vai fortalecer a gente no final das contas também, porque cada vez que a gente nivela mais o jogo, fica bom pra todo mundo, né? Exato. Perfeito. Então, pra mim, a missão é sempre essa, assim. Então, obrigado. Eu sei que a gente vai continuar o papo aqui nós, mas pra você aí que ouviu até agora, valeu, galera. Obrigadão. E encerrando o programa, agradecendo aos nossos mecenas que nos ajudam a manter a casa arrumada e deixando a Lud feliz, porque a arrumação deixa a Lud feliz. E muito conteúdo incrível toda semana. Hoje eu quero agradecer ao Pablo Navarro, que nome ótimo, é nome de pirata, Pablo Navarro, Cíntia Okawa, Ícaro Nascimento, Silvio Donizete e Thaís Aline Frausto. Obrigado, gente. Muito obrigado. Valeu, pessoal. E até semana que vem. Até. Beba menos, beba melhor. Beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.